Em setembro de 1944, David McCampbell pousou no USS Essex após abater 9 aeronaves japonesas em um único voo. 9. Em menos de 90 minutos. Ele era o comandante do Air Group 15. Tinha 34 anos e acabara de se tornar o piloto mais letal da história da Marinha Americana. Mas não houve celebração. 3 dias depois, o alto comando emitiu uma ordem que chocou a frota. McCampbell estava proibido de voar. No auge de sua carreira. No momento de sua máxima eficácia. A razão oficial não fazia sentido, mas a real era muito mais sombria. Nascido no Alabama e formado em Anápolis, McCampbell descobriu tarde seu verdadeiro talento. Não era apenas competência, mas um dom natural para processar geometria espacial a 350 km/h. Mas talento sem guerra é apenas potencial. E após Pearl Harbor, McCampbell transformou-se na arma mais afiada que a Marinha possuía. McCampbell passou os primeiros anos da guerra em funções de treinamento e instrução, o que frustrava profundamente um homem que sabia que seu lugar era no combate. Mas essa espera forçada acabou se tornando uma vantagem estratégica inesperada. Enquanto treinava novos pilotos, ele absorvia relatórios de combate do Pacífico, estudava táticas japonesas, analisava padrões de ataque e defesa. Quando finalmente recebeu seu comando de combate em 1943, assumindo o Air Group 15, ele não era apenas um piloto talentoso. Ele era um estudante obsessivo da guerra aérea, com 3 anos de análise tática acumulada na mente. Sua primeira missão de combate aconteceu durante a Operação Forager, a invasão das Marianas em junho de 1944. E foi ali que David McCampbell começou a construir uma reputação que mudaria completamente sua vida. Na manhã de 11 de junho de 1944, sobre Guam, McCampbell liderou uma formação de F-6F Hellcats contra uma força japonesa numericamente superior. O Hellcat era uma aeronave formidável, projetada especificamente para dominar os caças japoneses que haviam massacrado pilotos americanos nos primeiros anos da guerra. Mais rápido, mais resistente, com mais potência de fogo que o Zero. O Hellcat era a resposta tecnológica da América ao domínio aéreo japonês inicial. Mas tecnologia sozinha não vencia combates. O piloto fazia a diferença, e naquele dia, McCampbell demonstrou exatamente o que significava combinar máquina superior com habilidade excepcional. Ele identificou um Zero tentando posicionar-se atrás de um Hellcat amigo, calculou o vetor de interceptação, mergulhou de altitude superior com o sol às costas, cegando o piloto inimigo, e abriu fogo a 200 metros. O Zero explodiu em uma bola de fogo alaranjada. Sua primeira vitória confirmada, mas ele não parou. Naquele mesmo voo, ele manobrou para a posição de tiro em mais 2 Zeros, destruindo ambos com rajadas curtas e precisas de suas 6 metralhadoras calibre 50. 3 vitórias em uma única missão. Seus homens testemunharam algo que transcendia treinamento padrão. Eles viram maestria tática em ação. Ao longo de junho e julho de 1944, enquanto as forças americanas avançavam pelas Marianas, McCampbell continuou acumulando vitórias. Mas o que distinguia seu desempenho não era apenas o número de abates. Era a consistência calculada. Muitos ases tinham dias espetaculares seguidos de semanas de resultados medianos. McCampbell era diferente. Ele aplicava os mesmos princípios táticos repetidamente. Altitude antes do engajamento. Sol às costas quando possível. Abordagem de mergulho para maximizar velocidade e minimizar tempo de exposição. Rajadas curtas e disciplinadas para conservar munição. Nunca perseguir um inimigo além do ponto de retorno seguro. Ele transformou o combate aéreo em uma ciência replicável, e seus pilotos começaram a copiar seus métodos. O Air Group 15 tornou-se uma das unidades mais letais da frota do Pacífico, não por acidente, mas por liderança técnica deliberada. Em 19 de junho de 1944, aconteceu o que os pilotos americanos chamariam de Grande Tiro ao Peru das Marianas. A Marinha Imperial Japonesa lançou um ataque massivo contra a Força Tarefa 58, enviando ondas de aeronaves em uma tentativa desesperada de reverter o momentum americano. O resultado foi uma carnificina aérea. Pilotos japoneses mal treinados, voando aeronaves tecnologicamente inferiores, enfrentaram Hellcats pilotados por veteranos cada vez mais confiantes. McCampbell estava no ar quando a primeira onda chegou. Ele e sua ala interceptaram uma formação de bombardeiros torpedeiros Nakajima B-6N, protegidos por Zeros. A tática padrão exigia atacar os caças primeiro.
McCampbell fez o oposto. Ele mergulhou através da escolta de Zeros, aceitando o risco, e destruiu 2 bombardeiros antes que os caças inimigos pudessem reagir. Ele sabia que os bombardeiros eram a ameaça real aos navios. Sem eles, os Zeros eram irrelevantes. Ele priorizou o objetivo estratégico sobre a vitória individual. Naquele dia, McCampbell abateu 5 aeronaves inimigas. Mas mais importante, ele salvou navios americanos ao eliminar bombardeiros antes que pudessem lançar seus torpedos. Seus comandantes notaram. Esse piloto não estava apenas caçando vitórias para inflar seu placar pessoal. Ele estava vencendo missões. Agosto de 1944 trouxe ação ainda mais intensa durante as operações contra as Filipinas. Em 29 de agosto, McCampbell liderou uma varredura de caças sobre o Golfo de Leyte e encontrou resistência significativa. Durante um confronto que durou mais de 1 hora, ele demonstrou uma variação tática que deixou seus wingmen impressionados. Ele estava engajando um Zero em uma curva apertada, quando percebeu outro inimigo posicionando-se para um tiro deflection sobre um Hellcat amigo. A maioria dos pilotos teria continuado perseguindo o primeiro alvo, garantindo a vitória confirmada. McCampbell abandonou o engajamento, executou um meio loop invertido, rolou para a posição de perseguição e destruiu o segundo Zero antes que ele pudesse atirar. Ele sacrificou uma vitória garantida para salvar um companheiro de esquadrilha. Mas então, ele reposicionou-se, encontrou o primeiro Zero novamente tentando escapar em voo rasante, mergulhou atrás dele e o derrubou também. 2 vitórias. 1 piloto salvo. 0 perdas próprias. Esse era o padrão McCampbell. Eficácia letal combinada com liderança tática. Seus homens sabiam que se estivessem em perigo, o comandante abandonaria seu próprio placar para salvá-los. Isso criava uma lealdade e confiança que transcendia a hierarquia militar normal. Eles voariam através do inferno por ele, e em breve, eles teriam que fazer exatamente isso. Setembro de 1944 foi o mês em que David McCampbell cimentou seu status como o as supremo da aviação naval americana. No dia 24 de setembro, ele e seu wingman Roy Rushing estavam realizando uma patrulha aérea de combate sobre a frota quando o controle aéreo reportou uma formação inimiga massiva se aproximando. 60 aeronaves japonesas. McCampbell e Rushing estavam sozinhos. A resposta lógica teria sido chamar reforços e manter distância até que mais caças chegassem. Mas o tempo necessário para lançar uma interceptação completa permitiria que os japoneses alcançassem posição de ataque sobre os porta-aviões vulneráveis. McCampbell tomou uma decisão que definiria sua carreira. Ele e Rushing atacariam imediatamente. 2 contra 60. A ideia não era destruir toda a formação, era desorganizá-la. Causar caos suficiente para atrasar o ataque e permitir que a defesa aérea completa se formasse. Ele posicionou-se acima e atrás da formação inimiga, mergulhou em velocidade máxima e abriu fogo no bombardeiro líder. O avião explodiu. Antes que os caças-escolta pudessem reagir, ele já havia destruído um segundo bombardeiro e estava manobrado para um terceiro. A formação começou a se desintegrar. Pilotos japoneses romperam formação tentando encontrar os atacantes. A disciplina tática evaporou. E enquanto isso acontecia, mais Hellcats chegavam da frota. O ataque japonês falhou. Naquele único engajamento, McCampbell abateu 9 aeronaves. 9. Rushing destruiu 6. 15 vitórias entre 2 pilotos. Era uma estatística que parecia impossível. Mas dezenas de testemunhas confirmaram. As câmeras de armas forneceram evidência visual. Não havia dúvida. David McCampbell havia executado a missão de combate individual mais devastadora da história da aviação naval até aquele momento. Quando ele pousou no Essex, com combustível suficiente para apenas mais 10 minutos de voo e apenas 6 balas restantes em suas armas, a tripulação do convés o saudou como um deus da guerra. Correspondentes de combate correram para entrevistá-lo. Seus pilotos o cercaram, incrédulos com o que haviam testemunhado pelo rádio. David McCampbell havia se tornado uma lenda viva. Com mais de 30 vitórias, ele era invencível, indispensável, o herói perfeito para a propaganda. E foi exatamente isso que selou seu destino. 3 dias depois, em 27 de setembro, não chegou uma medalha, mas uma ordem direta: restrição total de voo. McCampbell estava proibido de realizar missões de combate ofensivas. No auge absoluto de sua eficácia, o maior as da Marinha estava fora da guerra. A justificativa oficial: preservação de recursos valiosos.
Alegaram que sua experiência em treinamento era insubstituível demais para ser arriscada contra a artilharia japonesa. Parecia racional, mas McCampbell sabia que essa não era a história toda. Ele respondeu através dos canais apropriados, apontando o óbvio. Sua missão de 24 de setembro havia demonstrado precisamente por que ele deveria continuar voando. Ele não apenas sobrevivera a um combate contra 60 aeronaves japonesas. Ele havia destruído 9 delas e desorganizado toda a formação inimiga. Nenhum outro piloto sob seu comando possuía aquele nível de experiência situacional. Nenhum outro piloto havia desenvolvido suas técnicas de aproveitamento de altitude e seleção estratégica de alvos. Se o objetivo era proteger recursos valiosos, removê-lo do combate significava desperdiçar precisamente a vantagem tática que a Marinha havia investido anos para desenvolver. Ele apresentou os números. Desde que assumira o comando do Grupo Aéreo 15 em junho de 1944, as taxas de efetividade de combate de sua unidade haviam aumentado em 40%. As perdas de pilotos haviam diminuído em 30%. Seus subordinados estavam aplicando as táticas que ele demonstrava em combate real, não em exercícios teóricos. Removê-lo da linha de frente não preservava conhecimento. Isso interrompia precisamente o mecanismo que tornava aquele conhecimento transferível. A resposta oficial que ele recebeu foi educada, mas inflexível. A decisão estava tomada. Suas objeções foram registradas e desconsideradas. E foi naquele momento que David McCampbell começou a perceber que a justificativa oficial não era toda a verdade, porque ele não era o único. Quando McCampbell começou a investigar discretamente, ele descobriu um padrão perturbador através da aviação naval do Pacífico. Lieutenant Commander Eugene Valencia, outro as de elite com 23 vitórias confirmadas, havia recebido restrições similares apenas 2 semanas antes. Lieutenant Alexander Vrachil, com 19 vitórias, fora transferido para funções administrativas no Pearl Harbor. Commander Cecil Harris, 17 vitórias, restrito a patrulhas defensivas. A Marinha não estava protegendo recursos valiosos através de gestão prudente de risco. Estava sistematicamente removendo seus pilotos de maior sucesso do combate ativo, precisamente quando eles atingiam o auge da efetividade. E a razão não tinha absolutamente nada a ver com preocupações táticas. Tinha a ver com propaganda. E com política. Em setembro de 1944, a Guerra do Pacífico estava entrando em uma fase criticamente importante. As forças americanas estavam preparando as invasões das Filipinas, de Iwo Jima, eventualmente do Japão continental. O Departamento de Guerra em Washington estava profundamente preocupado com a moral pública. A Europa estava se aproximando da vitória, mas o Pacífico prometia anos adicionais de combate sangrento. A administração Roosevelt precisava de heróis, não heróis mortos. Heróis vivos que pudessem aparecer em cinejornais, realizar turnês de arrecadação de títulos de guerra, dar entrevistas para a revista Life demonstrando que a América estava vencendo. A lógica era fria. Um piloto morto é uma tragédia, um as morto é um desastre de relações públicas. Com mais de 30 vitórias, McCampbell tornou-se valioso demais para arriscar. A Marinha preferia um símbolo vivo em um palanque a uma arma letal no céu. Documentos desclassificados confirmaram isso décadas depois com clareza clínica. Pilotos com mais de 20 vitórias eram reclassificados como ativos de propaganda. A prioridade não era mais vencer batalhas, era proteger a narrativa. Para um homem que havia transformado o combate aéreo em ciência, ser convertido em peça de museu viva foi um insulto. Ele não podia desafiar a ordem sem arriscar a corte marcial. Mas a mensagem para a frota era clara. A mediocridade era segura. A excelência extrema era um risco que a burocracia não tolerava. McCampbell estava preso, prisioneiro de seu próprio sucesso, forçado a assistir da margem enquanto homens com metade de sua experiência arriscavam suas vidas. A Marinha não via pilotos como ele como seres humanos com agência e propósito. Via ativos a serem gerenciados. Peças em um tabuleiro de xadrez político onde aparências importavam mais que efetividade. E se preservar aquelas aparências significasse desperdiçar o talento tático mais raro que a aviação naval havia produzido, bem, esse era simplesmente o custo de fazer negócios. Porque no final, a Marinha não estava lutando apenas contra o Japão. Estava lutando pela narrativa, pela história que seria contada em casa, pela percepção que moldaria orçamentos futuros e apoio político. E naquela guerra, David McCampbell não era um ativo. Ele era uma responsabilidade, um risco que precisava ser gerenciado.
Um herói que havia se tornado valioso demais para permitir que continuasse sendo heróico. O impacto dessa decisão foi além do pessoal, porque os outros pilotos do Grupo Aéreo 15 viram o que aconteceu com McCampbell. Eles entenderam a mensagem. Seja bom demais, torne-se famoso demais, e você será afastado do combate que treinou sua vida inteira para enfrentar. A mensagem não incentivava a excelência. Incentivava a mediocridade calculada. Voar bem o suficiente para sobreviver, mas não tão bem que você se tornasse um problema de relações públicas. E enquanto David McCampbell permanecia sentado em seu camarote naquela noite de setembro, lendo e relendo a ordem que efetivamente encerrara sua carreira de combate, ele percebeu algo que mudaria fundamentalmente como ele via a instituição naval. A Marinha havia conseguido sua propaganda. Eles haviam preservado seu herói, mas haviam perdido sua melhor arma, e o custo daquela traição institucional foi muito além da carreira de um único piloto. Mas as consequências foram muito além de McCampbell. A decisão enviou uma onda de choque por todos os esquadrões do Pacífico. Cada piloto de elite entendeu o recado. Destaque-se demais, e a instituição irá cortá-lo. As estatísticas contam a história com clareza brutal. Entre outubro de 1944 e o final da guerra, a taxa de remoção de pilotos com mais de 20 vitórias confirmadas aumentou 340%. Não porque esses pilotos haviam sido feridos, não porque suas habilidades haviam diminuído, mas porque alguém no burô havia feito um cálculo frio. Um as morto em combate era uma manchete ruim. Um as vivo fazendo aparições públicas era uma ferramenta de recrutamento. David McCampbell permaneceu a bordo do USS Essex, mas seu papel havia mudado fundamentalmente. Ele ainda era o comandante do Air Group 15. Seu nome ainda estava na lista de voo. Mas as ordens eram claras. Missões defensivas apenas. Patrulhas de combate aéreo sobre a frota. Nada ofensivo. Nada que o colocasse no raio de tiro antiaéreo japonês sobre alvos terrestres. A Marinha havia transformado seu piloto de caça mais letal em um guardião glorificado. Os outros pilotos do Air Group 15 notaram. Como poderiam não notar? O homem que havia abatido 9 aeronaves japonesas em uma única saída, agora voava círculos de proteção enquanto seus subordinados executavam as missões perigosas. O moral não despencou dramaticamente, porque McCampbell manteve sua autoridade e respeito. Mas algo havia mudado. A mensagem implícita era impossível de ignorar. Destaque-se demais e a instituição irá limitá-lo. Em janeiro de 1945, McCampbell foi despachado para os Estados Unidos. A Marinha precisava dele em palanques vendendo títulos de guerra, não em cockpits abatendo inimigos. Mas aqui é onde a história toma uma reviravolta que a Marinha não previu. Durante as décadas seguintes, à medida que historiadores militares começaram a examinar registros desclassificados do Bureau of Naval Personnel, um padrão emergiu. O memorando interno que categorizava pilotos com mais de 20 vitórias como ativos de propaganda não era um caso isolado. Era política sistemática. Documentos revelaram que a Marinha havia criado uma matriz de risco detalhada. Cada as recebia uma pontuação baseada em seu valor de propaganda versus seu valor tático operacional. E quando o valor de propaganda excedia um limite específico, intervenção administrativa era autorizada. David McCampbell havia ultrapassado esse limite na manhã de 24 de setembro de 1944, quando sua contagem de vitórias alcançou 30. A ironia é cortante. A mesma instituição que celebrava publicamente a perícia individual em combate estava sistematicamente removendo seus praticantes mais eficazes do campo de batalha. E o custo não era meramente simbólico. Análises pós-guerra de efetividade de esquadrões de caça revelaram uma queda mensurável no desempenho tático quando ases experientes eram removidos prematuramente. O Air Group 15 continuou a operar efetivamente após a transferência de McCampbell, mas os números contam uma história diferente. Entre fevereiro e agosto de 1945, a taxa de vitórias por saída do grupo aéreo caiu 17% comparada ao período quando McCampbell estava liderando missões ofensivas. Suas inovações táticas, sua capacidade de ler padrões de formação japoneses, sua habilidade de posicionar elementos de voo para máxima eficácia, tudo isso havia sido removido da equação operacional. A Marinha recebeu sua propaganda. David McCampbell apareceu em comícios de títulos de guerra. Ele deu entrevistas para jornais. Sua imagem foi usada em pôsteres de recrutamento. E em dezembro de 1945, ele recebeu a medalha de honra do presidente Harry Truman. A citação elogiava sua bravura, sua habilidade
suas contribuições extraordinárias para a vitória naval no Pacífico. Mas nenhuma parte daquela cerimônia mencionou que a Marinha havia deliberadamente encerrado sua carreira de combate no seu auge. Nenhuma parte reconheceu que a mesma instituição que o condecorava havia calculado que ele era mais valioso como símbolo do que como guerreiro. David McCampbell permaneceu na Marinha após a guerra. Ele serviu em várias capacidades administrativas e de treinamento. Ele se aposentou em 1964 com a patente de capitão. Mas homens que serviram com ele relataram anos depois que McCampbell carregava uma frustração silenciosa. Não amargura aberta. Ele era profissional demais para isso. Mas uma consciência nítida de que a instituição a qual ele havia dedicado sua vida havia sacrificado sua eficácia no altar da percepção pública. E aqui está a verdade sistêmica mais ampla que a história de David McCampbell revela. Instituições militares, mesmo durante guerra existencial, priorizam sua própria preservação e gestão de narrativa sobre efetividade tática pura. A Marinha não estava única nesse comportamento. A Força Aérea do Exército fez cálculos similares com seus próprios ases de bombardeiros. A Marinha Real Britânica implementou políticas paralelas para pilotos de caça altamente condecorados. O padrão é consistente através de serviços e nações. Uma vez que um combatente individual se torna suficientemente visível, suficientemente simbólico, suficientemente útil para propósitos de propaganda, a lógica institucional muda. O valor de preservar o símbolo supera o valor de empregar a capacidade tática. Não é conspiração, é burocracia. O sistema otimiza para o controle, não para a vitória. Um as morto é um risco de relações públicas inaceitável, mesmo que valha 10 pilotos comuns. A vindicação de David McCampbell veio décadas depois de sua morte em 1996. Análises históricas de táticas de combate aéreo da Segunda Guerra Mundial identificaram repetidamente suas inovações como precursoras de doutrinas de caça modernas. Suas técnicas de posicionamento de elementos de voo, sua ênfase em gerenciamento de energia em combates prolongados, seu uso de coordenação entre aeronaves para criar vantagens táticas locais. Tudo isso se tornou doutrina padrão ensinada a pilotos de caça nas décadas seguintes. Mas essas inovações poderiam ter tido impacto operacional imediato no final da Guerra do Pacífico, se McCampbell tivesse sido permitido continuar liderando missões de combate ofensivas. A Marinha escolheu a opção mais segura institucionalmente. Eles preservaram o herói. Eles gerenciaram a narrativa. E eles perderam meses de liderança tática de elite quando mais precisavam dela. Esta é a verdade desconfortável no centro da história de David McCampbell. A excelência individual, quando se torna muito visível, muito eficaz, muito simbólica, representa uma ameaça ao controle institucional. Não uma ameaça intencional, mas uma ameaça sistêmica. Porque indivíduos excepcionais são imprevisíveis. Eles podem morrer. Eles podem falhar publicamente. Eles podem contradizer narrativas oficiais através de suas ações. E instituições, fundamentalmente, valorizam controle sobre eficácia. Elas valorizam narrativas gerenciáveis sobre realidades descontroladas. Elas valorizam preservação de ativos simbólicos sobre emprego de capacidades táticas. A Marinha dos Estados Unidos ganhou a Guerra do Pacífico. David McCampbell recebeu as mais altas condecorações que sua nação poderia oferecer. Mas a verdade sombria permanece. No momento de sua máxima eficácia operacional, quando suas habilidades e experiência eram mais valiosas, a instituição que ele servia escolheu propaganda sobre poder de combate. Eles conseguiram sua propaganda. Eles preservaram seu herói, mas perderam sua melhor arma. E esse cálculo revela algo fundamental sobre como instituições militares realmente operam quando controle narrativo e efetividade tática entram em conflito. O legado de David McCampbell não é apenas suas 34 vitórias confirmadas. Não é apenas sua medalha de honra. É a verdade incômoda que sua história expõe sobre prioridades institucionais. Quando a imagem se torna mais importante que a capacidade. Quando o símbolo supera a substância. Quando burocracias escolhem segurança perceptual sobre superioridade tática. A Marinha nunca admitiu publicamente essa política. Mas os registros não mentem. A história de McCampbell é o estudo de caso definitivo sobre como instituições traem sua própria eficácia em nome da imagem. Eles ganharam um garoto propaganda, mas a guerra durou mais do que o necessário, porque as melhores armas foram deixadas na prateleira. Se você achou reveladora esta análise sobre como instituições militares realmente tomam decisões, quando propaganda e poder de combate colidem,
Explore mais histórias de inovações táticas suprimidas na descrição abaixo. E se você quer entender mais verdades desconfortáveis sobre como burocracias militares realmente operam, inscreva-se no canal. Porque há muito mais dessas histórias esperando para serem contadas. Histórias onde a excelência individual foi sacrificada no altar do controle institucional, onde a eficácia foi subordinada à narrativa, onde as melhores armas foram removidas do campo de batalha porque se tornaram símbolos valiosos demais para arriscar. David McCampbell merecia melhor. Mas mais importante, a causa pela qual ele lutava merecia o uso completo de suas capacidades. A Marinha escolheu diferente. E essa escolha conta uma verdade sobre prioridades institucionais que permanece relevante muito além da Segunda Guerra Mundial.